Olá, você está no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e dentro da nossa dinâmica nós trazemos um pouco de quem vive a USP no seu cotidiano, trabalhando e atuando com projetos de cultura e extensão, para que isso enriqueça a atuação de alunos professores e principalmente favoreça das melhores maneiras a sociedade, a comunidade, o entorno. Hoje nós temos a professora Viviana Giampaoli, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Matemática e Estatística. Professora, seja bem-vinda ao podcast USP As Profissões e seu cabelo tá bonito, viu? Eu te falei quando você chegou aqui, eu adorei seu cabelo. E tem outra curiosidade também, né? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bem-vinda, professora. Obrigada, Bruno. Bom dia. Bom dia. É muito bom estar aqui com você, exatamente para falar sobre as atividades, né, que vocês, professores, especialmente os professores envolvidos com a cultura e extensão, têm com esse olhar de comunidade, né? Antes, porém, eu quero entender um pouco dessa história. Quando você chegou na USP, como é que foi a sua entrada e como é que você, enquanto argentina, foi acolhida também aqui. É importante a gente dar esses depoimentos desse acolhimento, desse envolvimento e dessas possibilidades também abertas a profissionais como você, que hoje atuam de maneira brilhante na nossa instituição. Certo. Minha chegada aqui foi boa. Fui muito bem acolhida pelos professores do instituto. Fue una sorpresa me encontrar con una biblioteca tan maravillosa, tan completa como a de meu instituto. E depois também outra grande surpresa foi as possibilidades culturais que a USP oferece e a cidade de São Paulo, de maneira geral. Então, para mim, foi uma oportunidade incrível. Você deve ter encontrado também semelhanças com algumas das cidades argentinas que também são muito preparadas para a condução de projetos de educação. Isso também deve ter te trazido algum conforto, alguma similaridade para prosseguir e, ao mesmo tempo, construir sua carreira acadêmica. Quanto tempo você está na USP? Desde a USP, desde 2005. Desde 2005. Você... como professora. Como professora já desde Isso. 2005. Mas você veio para fazer... Fiz meu doutorado aqui. Seu doutorado e acabou ficando, né? Professora, e conta pra gente um pouco dessa dinâmica, desse dia a dia dos professores e alunos no desenvolvimento das carreiras, né, do Instituto de Matemática e Estatística. Acho que o dia a dia não difere muito de outros cursos, com as aulas tradicionais, bastantes trabalhos, listas de exercícios, e o que caracteriza é principalmente o uso intensivo do computador. Então, temos vários laboratórios que disponibilizamos os para equipamentos. E é importante dizer que esses equipamentos são sempre renovados e atualizados. Sem dúvida. Porque muitas vezes se pergunta, mas na USP, como é que é o equipamento? Isso é muito importante, né? A tecnologia vem sendo sempre alcançada, os programas, isso tudo que dá suporte ao aprendizado dos alunos, né? Sem dúvida. E não somente a parte tecnológica, sino também a parte teórica. Todos os professores fazemos atualizações constantes dos conteúdos e os grupos de pesquisa desenvolvem trabalhos de ponta de investigação. Por exemplo, inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial já está super presente. Muito. Tanto nos alunos de computação, nos alunos de estatística. E a matemática pura que continua as pesquisas básicas, por assim dizer. E pela USP ser também uma emissora de tecnologia para todo mundo, vocês recebem em primeira mão essas atualizações. Vocês têm mecanismos de mensuração, de entendimento e de percepção das atualizações dos programas, dos aplicativos, das oportunidades tecnológicas mundo afora, né? Sim, sem dúvida, porque os professores estamos fazendo intercâmbios internacionais de maneira constante. E tem vários projetos que envolvem pesquisadores estrangeiros. Então,
Muito interessante. Agora vamos falar um pouco das profissões, né? Matemática e estatística. Nós estávamos falando Isso. aqui nos bastidores como elas são interrelacionadas. Mas para o aluno que não conhece muito a estrutura do Instituto de Matemática e Estatística, vamos falar um pouco das profissões, das carreiras que podem ser desenvolvidas dentro do Instituto. Como é que elas se configuram e quais são as atuações desses profissionais hoje de forma prática no mercado? Certo. Temos os cursos de licenciatura em matemática, que é para aqueles que desejam ser professores na escola básica, ou seja, Fundamental 2 e ensino médio. Temos matemática pura, pesquisadores em matemática, matemática aplicada e computacional. Después tenemos bacharelado en computación y bacharelado en estadística. Podemos decir que todos de alguna manera, matemática aplicada, computación y estadística, se dedican a análisis de dados, que hoy puedes llamar de ciencias de dados. ¿En qué pueden trabajar? En, por ejemplo, bancos, instituciones financieras y también instituciones de pesquisa, como por ejemplo a Fiocruz, a Embrapa, o sea, cualquier empresa o institución que tenga dados, nuestros profesionales pueden actuar y son muito procurados no mercado. Cada vez mais procurados, porque eu até ia citar sobre isso, né? O entendimento da importância da condução, da administração de dados na nossa sociedade foi aumentado significativamente, falando, a partir da questão da pandemia. O gerenciamento e organização de dados acabou ficando, assim como a logística e outras áreas que a gente identifica na sociedade, acabou ficando hipervalorizado. Isso impacta também o instituto de vocês? Sí, no sentido, digamos, de tener algunos proyectos conjuntos con empresas y nos procuran para hacer asesorías. Y como ya falei, también los cursos son actualizados en función de esas demandas. Essas demandas cada vez mais se objetivam para projetos muito determinados. Quando a gente fala de projetos específicos ou necessidades muito específicas que também são demandadas para a universidade, no sentido dela ter o caráter de estudos, né? Muitas vezes de validação, de pesquisa, de troca e de geração de dados, não é? A gente entende que os trabalhos de extensão, no caso do Instituto de Matemática e Estatística, são muito importantes. A extensão que acaba indo muito além do mínimo exigido no currículo, né? Isso. De maneira muito natural. Fala um pouco para a gente desses centros de projetos que vocês têm no Instituto de Matemática e Estatística que impactam na sociedade por meio da extensão. A extensão de vocês ela é muito rica, né? Sí, es muy rica. Na área de computación, por ejemplo, tenemos varios grupos de extensión que son desenvolvidos por los alumnos con la supervisión de un profesor, como por ejemplo un grupo que se encarga de datos relacionados a audio, a música, a seguranza. También tenemos el Centro de Estadística Aplicada, que analiza dados de diferentes pesquisadores, da medicina, da farmácia. E cruza esses dados para gerar informações relevantes. Isso, e para testar ou refutar as hipóteses que os outros pesquisadores nos trazem. Também temos o Centro de Aperfeiçoamento ou Ensino de Matemática, que oferece oficinas para alumnos sobre matemática y para formación continuada de profesores. Entonces, también acaba siendo un multiplicador de conhecimento. Esses centros, né, dentro do instituto, esses centros de projetos, envolvem os alunos em atividades práticas que vão desde a organização dessas atividades até a condução delas e a finalização delas. Como é que isso, de alguma maneira, atende de forma mais direta e prática à sociedade, ou à comunidade, ou às empresas que precisam de informação? Você pode dar alguns exemplos desse atendimento e desse resultado positivo que pode ser gerado para a comunidade, para a sociedade, por meio da extensão?
Sí, por ejemplo, no Centro de Estadística Aplicada nos analizamos dados do INCOR, o sea, para ver cómo es evolución de un paciente que tiene algún problema cardíaco. O analizamos dados da SEASA para ver a qualidade das frutas. Ou seja, vamos em um espectro muito amplo. Você vai desenvolvendo indicadores, então, que dão Isso, a entrega de números e comportamentos de recorrência para que a sociedade entenda o que está acontecendo com determinados temas. Então, você deu o exemplo do INCOR. No caso do INCOR, você vai entender o comportamento de pacientes de determinada doença, por exemplo, tempo de permanência ou tipo de doença ou comportamento dentro do processo de internação. Isso tudo favorece a melhoria das políticas de atendimento, por exemplo, para esses pacientes. exato. É isso? Sem dúvida, sim. Nossa, que interessante, professora. E como que o aluno que não conhece ou não estuda ainda no seu instituto, no nosso instituto, todos nós, né? Mas no seu instituto, professora, como que o aluno ele pode se motivar? Por exemplo, ele não conhece nada. Isso já pode ser um motivador, né? Entender que ele pode trabalhar com essas informações e gerar algo prático, né? Sim, na nossa página, cada dos centros tem o próprio site e aí estão descritos os projetos que são desenvolvidos. Um projeto bastante recente é no NUMEC, um núcleo que trabalha com dados relacionados à neurociência. Isso é muito novo, né? A neurociência é até um termo que a gente há poucos anos nunca ouvia falar. Exato. Isso também tem a ver com a atuação de vocês na extensão, né? Sim, sem dúvida. Aí nos relacionamos com outras áreas, como por exemplo biologia, medicina, etc. Mas as pessoas interessadas visitem nosso site, que nossa página é bem completa. Cada centro tem os projetos que lá se desenvolvem com mais detalhe. Professora, muito importante a gente falar sobre o acesso aos dados, que hoje é algo que até mesmo faz parte das políticas de transparência de muitos governos, que começam a trazer dados, números, estatísticas. Isso tem muito a ver com a tecnologia. Vocês são um instituto muito conectado com a tecnologia. No seu ponto de vista, e até mesmo dos alunos e das atividades de extensão, como é que a tecnologia vem se comportando e ela ainda vai chegar num futuro próximo? Porque houve um grande desenvolvimento. Eu volto a repetir isso porque eu acho que faz um grande marco para vocês, inclusive, né, que estão na academia. Para nós aqui, né, na USP, a partir da pandemia, a tecnologia teve algumas acelerações muito, assim, impressionantes, a gente pode dizer. O que você tem a dizer sobre isso, sobre a tecnologia e o desenvolvimento dela até aqui e daqui para frente? Ou seja, a nossos alunos tentamos sempre criar espírito crítico e uma base sólida que permita a eles se actualizar sozinhos. Porque quando eles acabem o curso, de aqui 4, 5, 6 anos, as tecnologias vão ser diferentes. E então, ensinamos não somente um determinado linguagem, como pode ser de programação, como pode ser Python, mas sino também a pensar de uma maneira crítica e autônoma. Então, a tecnologia está em constante evolução, então damos as ferramentas para que eles consigam acompanhar essa evolução. E é uma evolução que muitas vezes vocês, como os professores, também encontram. Quando você chegou aqui, o que mudou de lá para cá? Talvez um item ou uma curiosidade que você possa compartilhar com a gente, que hoje até te dá, você pode sorrir, você pode achar divertido. O que você pode comentar sobre essa evolução que você acompanhou na pele, já que você está num dos centros de produção de conhecimento mais importantes do mundo? Certo. Na época que eu cheguei, era o início da internet. Então, as pesquisas eram totalmente diferentes. Nós tínhamos que ir à hemeroteca, procurar as revistas, a ler. Não tínhamos a base de dados bibliográfica que temos hoje.
Então, isso mudou muito o jeito de pesquisar, de desenvolver os trabalhos. Isso foi bem Nossa, diferente. isso me impressiona muito, porque a nossa geração, né, professora, é uma geração que foi do analógico ao digital, e com essa diferença de aprendizado, a gente ainda tem essa luta, né, de É. incorporar essas ciências exatas, se assim a gente pode falar, no nosso dia a dia, né? Uma pergunta importante para os alunos que estão nos assistindo também, que muitas vezes eles vão descobrindo, especialmente os alunos de matemática e estatística, eles vão descobrindo que a matemática e a estatística não são só aquele bicho de sete cabeças que eles tinham na escola. Muitos dos alunos que ingressam hoje na matemática, quando eram mais novos, ou na estatística, quando eram mais novos, às vezes nem tinham grande afinidade com essa ciência exata, né? A matemática hoje ela vem se comportando em tantas profissões, em tantas possibilidades de atuação, que a gente fala o seguinte para o aluno: dê uma chance para a matemática, dê uma chance aos números, dê uma chance à estatística, para quebrar esse paradigma, né? O que você tem a dizer sobre essa relação íntima entre os alunos e os números, mas que vai muito além, né? Não é só isso, né? Isso, as pessoas no geral acham a matemática muito difícil, mas na realidade não é, é uma linguagem a mais e uma vez que se descobre a beleza que tem nela, surge um encantamento e aí as coisas fluem, os estudos fluem de maneira direta e até prazerosa, diria. Uhum. Muito bom. Eu gosto que a professora dá umas respostas assim acertadas, viu? Exatas. Professor, algo muito importante para a gente praticamente concluir nossa entrevista é entender um pouco das atividades culturais. Em que âmbito a cultura, até mesmo para a comissão, é tratada, né? Em que atividades culturais a gente pode destacar a atuação do Instituto de Matemática e Estatística? Certo, de diferentes maneiras. Por exemplo, existen grupos que pesquisan computação relacionado à música. Ou dizem, como a música. Gera padrões. Isso. Olha que interessante. Depois temos algumas atividades culturais para que os alunos saiam um pouco desse mundo das exatas. Temos aulas de teatro até recentemente e às sextas-feiras tem oficinas, aulas de forró. E eles aderem bem? Aderem, sim. O forró na universidade, ele ganhou muito espaço nos últimos Muito, anos. Todo muito. mundo gosta, né? E às vezes também organizo exposições de trabalhos de artes plásticas feitas pelos próprios alunos. Eles também curtem bastante, Olha, disfrutam e viu, então, bastante. mas, precisa falar para os alunos de matemática, para eles não, de estatística, quando eles estão dançando. 1, 2, 1, 2. Eu também faço É, isso e não sou da matemática, né? Tá sempre contando, né? Uma brincadeira à parte, é é, claro, para dizer a você que é aluno pode escolher o Instituto de Matemática e Estatística dessa maneira mesmo, oferecendo a oportunidade de conhecer algo além dos é. números, a Uhum, oportunidade de conhecer tecnologia, de conhecer sistemas, de conhecer uhum, práticas que vão melhorar de forma significativa a uhum. vida e a sociedade. Antes de encerrarmos, eu quero pedir sua última fala sobre a contribuição que os alunos vêm dando nos últimos anos para a sociedade. Como é que o Instituto de Matemática e Estatística vem dando essa contribuição e convidando também o aluno a fazer parte desse instituto? Certo. Olha para lá, ó. Ah. Ah, é la câmera de la verdad. Com o trabalho que os alunos desenvolvem em muitos dos projetos, contribuem de maneira direta resolvendo problemas concretos. Esses problemas permitem que eles apliquem os conteúdos que ven nas disciplinas e que façam parte de projetos de pesquisa maiores. Então, estando em nossos cursos, surgem muitas oportunidades para trabalhar nas mais diferentes áreas. Acho que não tem uma área que não possa ter matemática, estatística, computação.
Professora, Todos são todos bem-vindos. nossa, professora, é muito bom ouvir você falar, viu? É realmente uma aula e um aprendizado imediato. Eu quero agradecer sua presença no nosso podcast USP As Profissões e esse enriquecimento que você trouxe para a gente entender principalmente as atividades de cultura e extensão, e esse estímulo que a gente pode trazer aos alunos que ainda virão, que estão chegando na USP. Você está no podcast USP As Profissões, eu sou o Bruno Chamochumbi e convido você a continuar conosco, olhando para o dia a dia da universidade e entendendo as atividades de cultura e extensão de uma maneira diferente, fazendo com que esse estímulo traga de maneira mais completa o entendimento dos alunos que estão chegando na USP. Até o próximo podcast USP e as Profissões. Nos vemos. Tchau.